vocês nessa noite. Uma palavra necessária. Talvez para alguns é importante lembrar, talvez outros é importante firmar essa palavra. A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês fala da nossa posição em Cristo. Eu creio que hoje precisamos ligar o nosso GPS. Não apenas para encontrar o nosso propósito e chegar ao nosso destino, mas também precisamos saber aonde estamos localizados, a nossa posição. Eu acredito que até o final desse culto você vai dizer: achei, me encontrei, me localizei. Agora eu posso continuar a avançar para o meu propósito, para o meu destino. Eu posso ouvir um amém? O que eu vou trazer ao coração de vocês não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Só existe sentido, a sua vida só tem sentido se você estiver nele. Fora isto, você está perdido. Mas eu acredito que nessa noite, diante desse ambiente profético, o Espírito Santo está aqui para te ajudar a se localizar. Se der vontade para gritar, grita. Achei, pastor. Obrigado. Me encontrei. Estava perdido. Estava rodando, mas hoje eu sei. Amém? Essa mensagem tem como esqueleto, né? Posição, propósito. Diga assim: posição e propósito. Aleluia. Abra comigo Colossenses capítulo 1, versículo 13. Aleluia. O som está claro aí atrás? Beleza, né? Amém. Aqui também está bom. Colossenses 1:13, versão NVI. Você que nos assista, mandar um beijo para minha mãe. Ela ligou para mim: ó, vou assistir o culto, hein? Então tá bom, mãe, um beijo para a senhora. Ora por mim aí. A todos vocês que estão nos assistindo aí pela live, a unção que está aqui venha sobre a sua casa aí. Não sai da poltrona não, né? Não queira beber uma água ou fazer um lanchinho de intervalo, por favor. Segura nessa cadeira.
O avião vai partir, em nome de Jesus. Voo, aleluia. Ao nível maior, ao nível mais elevado, você precisa entender isso. Quando nós entendemos a posição em Cristo, você vai dizer: esse é o nível maior, esse é o nível mais elevado, é nesse nível que eu quero estar. Olha para o teu irmão e diz assim: o nível maior, o nível mais elevado, o nível maior. É o que nós mais desejamos, viver níveis maiores, mais elevados. E eu vou falar para você, esse aí, ninguém bate, está acima de tudo. O texto fala assim, Colossenses 1,13: pois Ele quem? Jesus. Quem nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Uau! Vamos ler, como a pastora falou, com convicção, isso juntos. Vamos lá? Está aqui na tela. Vamos olhar assim. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Foi Ele, não foi qualquer homem, não foi o pastor Jair, foi Jesus. Foi Jesus. Essa passagem que a Bíblia nos relata, o apóstolo Paulo escreve essa carta a essa igreja de Colosso. Eu acho interessante que é uma passagem que declara de uma forma tão poderosa a obra redentora de Cristo, o propósito dele de se oferecer, de se entregar naquela cruz. Um alto preço foi pago por você, pela humanidade. E não apenas Ele nos resgatou, nos libertando das trevas, mas todo aquele, como foi falado aqui, aceita o convite, aceita ser chamado, porque Ele te chamou, não tem como sair transformado, não tem como ser a mesma pessoa. Cada um aqui tem uma história de vida. Eu acredito que se você for compartilhar o seu testemunho, você vai dizer o antes e o depois de Cristo. Tudo mudou. Uma nova história foi contada. Uma nova história foi escrita. Talvez você se depara diante de algumas situações em relação a você, suas imperfeições, suas carências, o seu pecado. E eu não estou aqui para dizer para você que nós somos perfeitos. Nós somos
pecadores. A Bíblia nos fala que não existe um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados. Mas um dia, eu digo de mim há 33 anos, eu ouvi a sua voz. E tudo mudou na minha vida. E a expressão que o apóstolo Paulo escreve aqui, descreve, é uma expressão de resgate. De onde você estava? Nas trevas. Essa era a sua posição. Escravo do pecado, escravo, cativo, aprisionado, amarrado, amordaçado, sim ou não? Mas o texto nos fala também que Ele não apenas nos resgata, Ele não apenas nos liberta, Ele não apenas, como foi cantado, nele nós somos livres, nele nós encontramos liberdade, somos livres, mas Ele também nos transporta, não apenas nos resgatou, mas nos transportou. Todo aquele, por isso que é importante frisar isso ao seu coração, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem crê nisso? Só alguns. E existe um texto, na verdade é o cerne dessa mensagem, é o cerne do Evangelho, por isso estamos aqui. João 3,16 diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A princípio, a sua posição era de trevas, sim ou não? De escuridão. Você estava na lama, amarrado, amordaçado, cativo, aprisionado. Mas um dia você ouviu a sua voz, você aceitou o convite, você creu, você reconheceu o seu senhorio. Algo aconteceu, uma mudança de posição aconteceu. Ele não apenas te libertou, Ele te transportou. Transportou para onde, pastor? Para o reino do Filho amado, para o reino. Aleluia. Diga assim: mudança de posição. Cara, isso é power, isso é poder de Deus, irmãos. Você estava nas trevas, você ouviu a mensagem, você creu, Ele automaticamente Ele te transporta. A posição é outra. Ele te envia ao reino chamado reino do Filho amado. Talvez você diz: pastor, fala sério. Você olha para o Brasil, olha para o cenário, olha para a tua casa, olha para o teu emprego, nada mudou, pastor, está tudo difícil. Talvez aos olhos naturais não mudou, mas posso dizer, mudou sim, espiritualmente mudou.
Como o apóstolo Paulo diz e descreve na sua carta em Romanos 12:2: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Quando nós mudamos de posição, Ele nos transporta. Mudamos de posição, mudamos de mentalidade. E a partir daí começamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu posso ouvir um amém seu? Diga assim: Ele resgata e nos transporta. Mudança, diga assim, mudança de posição. Quero firmar isso dentro do outro texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim o texto, 1 Pedro 2, 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, uau, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou. Quem chamou? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aonde você estava? Nas trevas. Quem te chamou? Para onde você foi? Você foi transportado para o reino do seu Filho amado. Aqui fala de um reino de luz. Uau! Você não é apenas resgatado, você é transportado para um reino de luz. Posso ouvir um amém? E muito mais do que isso, você recebe uma identificação. Você recebe uma identidade. Porque aqui você estava perdido. Você não se encontrava consigo mesmo. Você não sabia quem você era, nem qual era o seu nome, quem era a sua família. Irmãos, uau! Isso, irmãos, precisa ser firmado em você. Porque toda vez que vier uma situação, você precisa recapitular este capítulo. Porque isso faz você permanecer. Isso faz você firmar, e não apenas firmar, mas avançar. Agora você é transportado, você muda a posição. Você está no reino de luz e recebe uma identidade. Diga assim, identidade. Qual é a identidade, pastor? Povo exclusivo, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Uau! Sacerdote real. Outra versão diz assim: sacerdote rei, rei e sacerdote. Irmãos, você viu o processo, o caminhar? Nesse reino há mais clareza de quem você é. Por isso que precisa firmar a sua identidade. Você é nação santa. De que uma maneira se o diabo tem te acusado, jogado uma seta na sua mente, você precisa afirmar: eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva, eu sou sacerdócio real, eu sou geração eleita. Porque tem alguns que se sentem excluídos. Uou, isso é tremendo, irmão. Aleluia. Irmãos, o mundo pode ter te excluído, mas Ele não te excluiu. Você faz parte do seu reino.
reino de luz. Você é colocado numa família. Você recebe uma identidade. Mas existe um ponto aqui que muitas das vezes nós entramos em crise. E talvez você diz para você mesmo: isso não combina comigo. Porque muitas das vezes nós nos achamos pequenos demais, miseráveis demais, não dignos, não merecedores. E isso é uma verdade. Mas a palavra, ela afirma quem você é, não a condição que você está, mas afirma quem você é. Se você está vivendo uma outra condição, um outro estado, a questão é você. Mas Ele já escreveu a respeito de você. Ele já declarou a respeito da sua vida. Você entendeu, querido? Ele já falou, Ele já decretou, Ele já escreveu sobre você. Talvez você está viajando ainda. Talvez ainda você está perdido. Talvez você precise apenas ligar o GPS, dizer assim: pastor, mas olha, está funcionando. Eu vou me encontrar. Me encontrei, me posicionei, me localizei, achei. Opa! Convergência, mudança de rota. Vamos fazer o retorno e vamos voltar para a rota, para o caminho. E Ele diz, queridos, e eu digo isso porque nós temos uma crise com essa expressão, reis e sacerdote. Sacerdote é para todos. Eu vou pegar só essa expressão reis. Não combina comigo não, pastor. Rei? Eu rei? Reinar nesse reino? Rei? Fala para outro. Sim, rei. Rei, diga assim, rei. Olha para o teu irmão, você é rei, você é rainha, essa é a sua posição. Ponto. Não queira se diminuir, e não queira ninguém te diminuir, porque Ele já declarou isso, que você, diga para o teu irmão, rei. Não, você falou com firmeza, não. Você sabia que você é uma rainha? Você é um rei? Por que eu digo isso? Porque aqui que a gente entra em crise. Quero afirmar, eu não mereço, não sou digno, não é para mim isso, essa posição não é para mim. Quem falou que não é para você? Porque foi Ele que diz para que relacione que você é rei. Muitas das vezes, irmãos, é mais fácil nós acreditarmos na obra de Adão do que na obra que Cristo fez. Vou repetir. É mais fácil nós acreditarmos na obra de Adão, nosso pai, lá em Gênesis capítulo 1, lá diz, Deus fez Adão e Eva, do que acreditar no que Jesus fez por nós. Qual foi a obra de Adão? Qual foi a herança que Adão trouxe para mim e para você? Pecado. E consequência disso trouxe morte. Mas o que Cristo fez por mim e por você? Ele nos tirou da posição de morte e nos colocou numa posição de reis, para reinar, Estavas mortos nos nossos delitos e pecados,
mas Ele nos resgatou, nos transportou, mudou a nossa posição, nos deu uma cara, nos deu uma identidade. Agora Ele nos chama de reis, para reinar com Ele, de um reino onde há reis. Este reino existe reis. Posso ouvir um amém? O reino de reis. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem entrou a vida. Por um homem entrou a morte, mas por um homem entrou a vida. Essa é a noite, se confessarmos os nossos pecados. Ele diz pela sua palavra: eu sou fiel para perdoar todas as suas dívidas, todos os seus pecados. Na própria cruz Ele disse: está consumado, está pago, está feito. Essa noite é uma noite de convite, hein? É noite de convite. Sei que Deus está chamando pessoas aqui nessa noite. Creio que Deus está falando com você. Eu posso ouvir o amém? Vamos lá, mais um texto para afirmar isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Queria mais uma água. Aqui diz: e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Diga assim: soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu o quê? Reino e sacerdote. Uau! Colossenses, Paulo fala, Pedro fala, Apocalipse, João aqui fala, só para afirmar a sua posição. Constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Olha, interessante aqui, só para frisar aqui, eu estou falando que Ele nos coloca numa posição para reinar, de sermos rei. Esse reino é reino de reis, é o reino de luz, é o reino de reis. Existe um reino, existe um rei e existe reis. Uau! Vai chegar em você. Aqui ele diz assim: soberano dos reis da terra. No grego quer dizer soberano, arcon. Arcon quer dizer arcanjo, príncipe, chefe dos reis. Uau! Quem é o príncipe dos reis? Quem é o senhor dos reis? Quem é o rei dos reis? Não, irmão, está muito tímido isso, gente. Quem é o rei dos reis? Então existe um reino, existe um rei, Jesus, e nesse reino existem reis. Quem são esses reis? O texto fala: são os filhos amados, perdoados pelos pecados, pelo sangue de Cristo.
filho amado. Uau! Irmão, isso muda a história da sua vida. Você não é qualquer pessoa, você é rei, esta é a tua posição. Mas pastor, eu sou pecador, tudo bem, todos nós somos pecadores. Mas não fica olhando para Gênesis capítulo 1, quando Adão e Eva pecam, comem da fruta. Porque muito nosso olhar do passado, a gente esquece de olhar para Cristo, o que Ele fez, o que Ele ofereceu, o que Ele te entregou. A posição sua hoje é essa, de reis. Não se diminua. Eu posso ouvir um amém, queridos? Reis, no reino, Ele mesmo disse lá, como acabei de falar no início, nação santa, propriedade exclusiva, geração eleita, sacerdócio real, a fim de anunciar, de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uau! E para que reinar nesse reino, aonde existe um rei? Ele me chama de rei. Diga, meu irmão, Ele chamou você para reinar com Ele. Qual o propósito disso? Isso é algo nobre. Você é rei, realeza, né? Eu digo isso porque eu gosto muito de filme medieval, aonde monarquias, reis se levantam, e a Bíblia mesmo descreve muitos reis que trouxe julgos para a nação, peso, e ainda levou a nação para a destruição, fez a nação pecar, desobedecer, senão morre também. E outros reis que a Bíblia fala que eram reis que faziam o que era reto, faziam o que era agradável ao coração do Pai. Isso é uma verdade. Mas qual o objetivo de reinar com Ele? O próprio livro de Apocalipse está lá. Quiser voltar, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 6, ele fala qual é o propósito de nós reinarmos com Ele. Chama-se servir. Servir a Deus e servir o nosso próximo. Não existe outra razão. A razão de estarmos aqui é servir o nosso próximo, de reinar. E nesses filmes de realeza, eu acho interessante que um rei se levanta para servir o povo. Mas muitos desses filmes a gente vê jugo, vê peso. Quando eu olho para isso, eu olho para a religião. A religião vem trazer peso, jugo, vem trazer escravidão. Mas existe uma passagem que eu amo muito. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é manso. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, né? Mas é isso, mano. Você lá dá o texto, depois você olha direitinho aí, tá? Só troquei aí, né? A gente olha muito matemática, né? A ordem não muda o produto, né? Vocês estão entendendo? Posso ouvir um amém? Você foi resgatado, mudou de posição, recebeu uma identidade. Qual a identidade? Qual a identidade? Qual é o objetivo de ser rei?
Servir. E muitas vezes a gente olha isso e diz assim: servir é algo pequeno, me diminui. Irmão, servir não diminui a sua posição. Servir é para nobreza, é para gente nobre. Servir é para gente resolvida. O próprio Jesus, no livro de João, vou mostrar para você, ele mostra isso. João 13, versículo 13 e 14: vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Uau! Se vocês estão dizendo que eu sou Senhor e sou mestre, faça o que eu faço. Isso não mudou a posição de Jesus. Ele continua e continuará sendo o Rei dos Reis. Ele continua e continuará sendo Senhor dos Senhores. Posso ouvir um amém? Irmão, vamos dar uma salva de palmas para esse cara aqui, para essa pessoa maravilhosa, Jesus Cristo. Uau, é power, aleluia. Ele mesmo diz que o grande é que serve, o maior é o que serve, é o que serve. E muitas vezes, num momento como este, a gente para pensar, talvez em alguns momentos como culto de conferência, trabalhos especiais, a gente assim, a gente na mesma hora: eis-me aqui, Senhor, estou aqui para te servir, usa a minha vida, me envia. Não é assim? É dessa forma. Eu louvo por essa casa, porque pessoas têm entendido o propósito de servir, do coração voluntário. Minha oração é que todos também estejam em concordância. Mas essa é uma verdade. Servir é para gente nobre, é para reis, é para reis. Servir é para reis, queridos. É totalmente contrária com o mundo. O reino de Deus, esse reino é o inverso desse reino aqui, esse império de trevas, onde você estava. Esse reino aqui é um reino, irmãos, onde servir é para os caras, é para os top, é daqueles que estão na parada de sucesso. Ele mesmo diz em Marcos 10:45 o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Uau! Por muitos. Isso é demais, irmão. Isto fala da razão a qual estamos nesse lugar, nessa terra. Não estamos aqui apenas para um movimento, um tempo, uma passagem, oba-oba, uau, a música é gostosa, que louvor, me tocou, eu choro. Não fica aí, não para aí. Sim, você está entendendo que você foi resgatado para reinar, para servir. Agora vamos manifestar isso. Vamos manifestar isso. Mas eu sirvo. De que maneira você serve? Talvez arrumando as cadeiras, ficando na recepção, top, power. Eu estou falando de um serviço que manifesta o reino aonde você está. Mas por que você não perdoa? Eu sirvo a casa de Deus. Mas por que você tem um coração
amargurado, ressentido com o irmão, com o próximo? Talvez aqui você é muito bom, aqui você mostra as suas qualidades, mas aonde ninguém está vendo, na sua casa, no seu trabalho. Você está entendendo? Eu estou tocando só num ponto, chama-se perdão. Você quer manifestar esse reino? Você precisa ser mais compassivo, mais misericordioso. Você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão. Isso manifesta o reino de luz. Isso manifesta o meu serviço. Porque o que Deus tem para você não é fazer. Você precisa expressar Ele em você, para que outros vejam isso. Isso é a maior contribuição para o reino dos céus. Essa é a maior contribuição que você vai fazer nessa terra. Não é simplesmente farra, não quer dizer isso que não seja importante. Isso também é um tipo de serviço. Mas eu estou falando de um serviço, irmãos, que vai calar a boca do diabo. Um serviço que você vai pisar na cabeça do diabo e vai envergonhá-lo. Eu vou mostrar isso de uma forma clara para você, como manifestar isso. Jesus apresenta 2 elementos. Está no livro de Mateus capítulo 5. Vou terminando. Gostaria de chamar o Ministério do Louvor aqui. Mateus 5, versículo 13 ao versículo 16. Hoje é ceia. A gente vai entrar nesse momento ainda. Já estamos, né? Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina a todos. Diga assim: iluminar o que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Uau! Aqui Jesus apresenta 2 elementos: sal e luz. Aqui Jesus fala do sal, até de uma forma bem firme, trazendo uma questão mais negativa. Se o sal não traz sabor, não salga, esse sal tem serventia? Não tem serventia. Qual é a função do sal? Qual é o papel do sal? Salgar. E se não salga, não tem outra serventia, não serve para nada.
não serve, irmão, não serve para nada. Você entendeu? Está ligado, o GPS está ligado. A não ser jogado na terra e ser pisado. Agora Jesus apresenta um outro elemento chamado luz, de uma forma mais positiva. Ele diz: vocês são luz deste mundo. Qual é o papel da luz? Iluminar. Aqui ele diz que a luz que há em vocês ilumine para que todos possam ver. Ou seja, essa luz não é para iluminar a si mesmo. Essa luz não é para trazer holofote para si mesmo. Porque tem muita gente se achando. Mas essa luz tem a única finalidade de iluminar a todos, não a si. Então aqui não existe holofote. O objetivo da luz, vou fazer uma experiência bem maluca. Pega o teu celular aí. Vamos botar na lanterna. Vamos lá, todo mundo. Pegou? Tá todo mundo? Agora desliga essa luz aí, geral. Desliga a luz geral. Vamos lá. Pode ligar. Levante a sua luz. Vai mostrar aqui, vai aqui, ó. Ó. Olha aí, irmão. Uau, irmão. Olha aí que tremendo, irmão. Essa luz não é para ficar embaixo da vasilha escondida. É para iluminar. Está te iluminando? Não. Olha aqui para o teu irmão. Olha para o lado. Ilumina o teu próximo. O teu próximo. Não te ilumina, mas aquilo que está em você é quem? Quem é a luz do mundo? Jesus! É isso que você carrega. E essa luz precisa estar numa posição bem alta. É esta luz para iluminar todos. Eu posso ouvir um amém? Liga a luz de novo. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Iluminar faz me lembrar de Estevão em Atos 7. Acho que é 7. Quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia fala que ele viu a glória do Senhor, o céu se abrindo. Na hora que ele estava sendo apedrejado, ele viu uma luz. Uau! Na hora que ele estava sendo apedrejado, porque ele estava pregando o Evangelho, ele estava testemunhando de Jesus, ele estava testemunhando dessa palavra, da pessoa de Cristo, o que ele fez, qual o propósito dele. Ele estava sendo apedrejado, ele foi morto, mas no último respirar dele, ele disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Uau! Mesma expressão de Jesus na cruz: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Para iluminar, você precisa morrer para si mesmo. Para iluminar, você precisa morrer para si mesmo, para que Ele possa trazer luz. Mesmo que custe morte, mesmo que você pague um preço de renúncia, de sacrifício, mesmo que você mate o seu eu, a sua vontade,
Mas essa noite eu vim lembrar você a razão da sua existência. É o que nós estamos estudando nas células. Onde eu estava, nas trevas, Ele me resgatou, mudou a minha posição, me deu um nome. Eu sou santo, eu sou geração eleita, eu sou rei, e como rei eu vim para reinar com Ele nesse reino de luz, para servir o meu próximo, como sal e como luz desse mundo. Nós precisamos entender esse propósito e manifestar. É muito bom estar domingo a domingo aqui, mas o milagre não acontece aqui, acontece no teu trabalho, na tua escola, na tua casa. Lá há pessoas que precisam ver essa luz, esse sal, essa manifestação desse serviço a qual você foi chamado para reinar. Vamos louvar o Senhor.